Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez gravada, né? Nós vamos falar sobre o módulo 14, a apostila 2 de vocês. O assunto aqui é a respiração aeróbia, né? A respiração celular que ocorre nas mitocôndrias. Isso, muito bem, é um assunto muito importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos detalhes, das etapas químicas que acontecem aí dentro das mitocôndrias. Ele é um assunto bem complexo em relação ao simples estudo da citologia, né? Lá na citologia a gente aprende aí quais são os componentes da organela mitocôndria, né? Mas aqui não, aqui a gente vai bem além disso, a gente vai estudar aquela questão bioquímica mesmo da mitocôndria, né? O que está acontecendo nela, quais são os processos bioquímicos que acontecem nela. Muito bem, a respiração aeróbia, ela acontece em 3 etapas, tá? Eu coloquei aqui as 3 etapas para vocês, né? Dessas 3 etapas a gente pode destacar aqui ó, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Muito bem, são 3 etapas. A primeira delas, a glicólise, ela acontece no citoplasma da célula, ela acontece num espaço fora da mitocôndria, aqui do lado de fora da mitocôndria, né? Ela não acontece no interior da organela. Ela é a única etapa que não acontece no interior da mitocôndria, ela acontece aqui fora, tá? Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontecem no seu interior. Mais precisamente aonde? O ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria, que é essa parte aqui que parece ter um laguinho dentro da mitocôndria, né? Essa parte em azul aqui, ó, isso aqui tudo é a matriz mitocondrial. Aqui tem uma substância, um colóide aqui, né? Existe uma substância líquida, basicamente formada por água, algumas proteínas, né? Alguns grânulos aí lipídicos, está tudo aqui dentro da matriz mitocondrial. Então aqui vai acontecer uma das etapas, que é o ciclo de Krebs, e por último, a terceira e última etapa, né, o final da respiração celular, vai acontecer na crista mitocondrial, que é nessa dobra interna, que vocês estão vendo aqui na cor amarela, tá vendo essa dobra? Eu estou contornando ela aqui, ó. Então nessa dobrinha interna, vai acontecer aqui a última etapa, denominada cadeia respiratória, nas cristas mitocondriais. Bom, esses 2 processos que acontecem no interior da mitocôndria, eles são processos aeróbios, ou seja, eles utilizam aí o oxigênio no seu processo, né? Então ocorre a utilização do oxigênio no processo. Já a etapa glicólise, que acontece no citoplasma, aqui fora, né, da mitocôndria, ela é uma etapa completamente anaeróbia, ela ocorre num ambiente completamente isolado do oxigênio, não há necessidade do oxigênio para que esse processo ocorra. Então a gente denomina anaeróbio a glicólise, e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são os processos aeróbios que nós vamos ter aí, certo? Então vamos começar aqui, né, o nosso esquema, começando aqui pela nossa glicólise, tá? Então vamos colocar aqui a glicólise. A glicólise, esse nome significa o quê? Glico, açúcar, né? Vem de glicose. E lise, quebra. Então o termo lise vem de quebra. Certo? Então glico, açúcar. E lise, quebra. Ou seja, nós vamos fazer a quebra do açúcar. Então, como que esse processo vai começar? Ele demanda de uma molécula de glicose. Tá? Então nós vamos fazer o cálculo aqui baseado em cima de uma molécula de glicose. Gente, esse processo está acontecendo no citoplasma da célula, ele não ocorre na mitocôndria, lembrando, tá? Então imagina que você comeu alguma coisa, um alimento, você comeu uma fatia de pizza, né, contendo ali açúcares, isso vai para o seu sistema digestório, ocorre a digestão, né, desses açúcares, então dá início ao processo de respiração celular. Então essa glicose vai para dentro da sua célula já fracionada pelo sistema digestório, e lá na sua célula a gente vai ter então o quê? Um processo químico que vai quebrar esta molécula de glicose. Vai quebrar em quê? Cada glicose, se a gente for pensar aqui na estrutura química da glicose, a glicose é uma molécula composta por 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então, nós temos aqui 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Né? A gente sabe a fórmula, né? C6H12O6 da glicose. Né? Então, tá aqui, ó, C6H12O6. Então, nós temos 6 carbonos.
Vamos calcular aqui pela cadeia carbônica, né, as quebras que vão ocorrer. Então, nós vamos produzir duas moléculas aqui, duas, tá? Nós vamos quebrar bem no meio aqui, ó. Literalmente, nós vamos quebrar aqui, ó. Então, nós vamos formar grupos de 3 carbonos cada. Então, nós vamos formar 2 piruvatos. Né? O que é piruvato? Piruvato é o ácido pirúvico. É um composto formado pela quebra dessa glicose ao meio, né? Então, eu vou ter agora aqui, ó, composto de 3 carbonos, outro composto de 3 carbonos. Então, cada piruvato desse aqui que a gente produziu, ele vai conter 3 carbonos. A glicose, ela possuía 6 carbonos, tá? Muito bem. O que mais que vai acontecer aqui nesse processo? Deixa eu só dar uma afastada aqui na minha lousa, para ficar fácil da gente trabalhar. Isso aqui nós vamos trabalhar lá no final, que é a cadeia respiratória. Certo? Muito bem. Então, esse piruvato, esses 2 piruvatos, eles são resultado da quebra dessa molécula de glicose. Então, cada piruvato ele é composto por 3 carbonos. Ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, quantas nós vamos ter? 2 dessas, né? Ó, de 3 carbonos cada. Certo? Cada molécula dessa de 3 carbonos é considerado um piruvato, ou um ácido pirúvico. Muito bem. Mas, o que mais que nós vamos produzir aqui dessa quebra? Dessa quebra, nós vamos formar 2 elementos aqui, que são o chamado NADH2. O que é um NADH2? O NADH2 é uma molécula carregadora de energia, né? Então, o NAD ele é uma molécula carregadora de energia que vai ser utilizada posteriormente na produção de ATP. A ideia desse processo todo aqui é a gente gerar 38 mols de ATP. Né? Então, a gente vai formar 38 moléculas de ATP no final dessas 3 etapas, né? Da respiração celular completa. Então, cada NAD desses aqui vão ser utilizados posteriormente na produção, na construção de ATP. E eu vou produzir também, de quebra, mais 4 moléculas de ATP. A pronto uso aqui, ó. Já tenho 4 ATPs pronto. Lembrando, o ATP é adenosina trifosfato, né, galera? Então, a cada ATP que você tem energia na ligação ali dos fósforos que estão contidos naquela molécula, né? Então, você tem uma adenina ligada a 3 fósforos e a cada fósforo, cada ligação entre os fósforos, nós acumulamos energia. Então, o ATP é uma molécula energética. Muito bem. Quem que vai realizar essa quebra, gente, aqui, ó, da glicose? Toda vez que você tem uma quebra, essa quebra é realizada por enzimas, tá? Então, essas enzimas que ocorrem dentro das células da gente, elas são as responsáveis por realizar a quebra dessa glicose nos piruvatos e por aí vai. A gente vai ter outros processos de quebra. Então, todo lugar que você vê uma seta onde houve uma quebra de um composto em outro, a gente teve ação enzimática ali neste processo. Tudo bem? Beleza, então. Então, vamos prosseguir. Então, eu produzi aqui, ó, de uma glicose, eu quebrei em 2 ácidos pirúvicos, 2 piruvatos, mais 2 NADH2, mais 4 ATPs. Mas, por um certo motivo, aqui, né, durante essa quebra, durante essa ação enzimática aqui, nós vamos ter um gasto de 2 ATPs, tá? Então, nós vamos gastar aqui, ó, gasto de 2 ATP. Portanto, se eu tive um gasto de 2 ATPs e aqui eu tive um saldo positivo de 4 ATPs, então eu vou substituir esse 4 por 2 ATP. Olha aí que fácil. Então, o meu saldo final aqui, de fato, é 2 ATPs. Por quê? Eu produzi 4, mas eu tive um consumo de 2 para quebrar a glicose em 2 ácidos pirúvicos. Então, para que houvesse essa quebra, eu tive um consumo de ATP e esse consumo deve ser calculado aqui. Então, final do processo, nós temos a produção de 2 ATPs. Tá bom? 2 moléculas de ATP foram produzidas aqui nesse processo. Muito bem, encerrada a nossa glicólise. A glicólise é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Então, esse processo simples que vocês viram, ele é denominado glicólise. Muito bem, vamos continuar aqui do lado, vamos puxar um pouquinho aqui para o lado e vamos agora fazer o nosso ciclo de Krebs, né? Vamos entender aqui um pouquinho como que funciona o tal do ciclo de Krebs. Muito bem, esses 2 ácidos pirúvicos que nós tínhamos aqui, então vamos continuar aqui daquele ácido pirúvico. Então, vamos fazer aqui, ó, a continuação. Aqueles 2 ácidos pirúvicos, né? Então, dessa quebra foi gerado 2 piruvatos,
certo? E esse ácido pirúvico ele vai passar por um processo também de quebra, né? Ele vai passar por uma degradação. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser degradado, ele vai ser quebrado em partículas que nós vamos chamar de acetil. Muito bem. Então, esse piruvato está aqui, ó. Ele vai ser quebrado em 2-acetil. Gente, por que 2? Lembrando que a gente está trabalhando tudo com 2 aqui, porque era uma molécula de glicose que foi quebrada literalmente ao meio. Então, todos os elementos aqui do processo passam a ser multiplicados aí por 2, né? Então, nós temos 2 ácidos pirúvicos. Lembrando que esse ácido pirúvico aqui possui 3 carbonos, né? Então, nós temos 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos cada, né? Então, ele tem 3 átomos de carbono na sua molécula, cada ácido pirúvico. E ele vai quebrar, então, ele vai ser quebrado pela ação enzimática num composto chamado acetil. E esse composto chamado acetil, ele tem apenas 2 carbonos, tá? Então, vejam bem, nós temos o acetil, que possui só 2 carbonos. Aí você perguntar, professor, mas o que aconteceu com aquele terceiro carbono que foi quebrado aqui, ó? Esse terceiro carbono, ele é liberado na forma de uma molécula bem conhecida de todos vocês aí, que é o CO2, o gás carbônico. Olha o oxigênio entrando aqui agora. O oxigênio vai lá, sequestra aquele carbono que foi quebrado, forma um composto de CO2 que é liberado. Esse, galera, é o CO2 que a gente produz na nossa respiração. Toda vez que você respira, que você produz gás carbônico, ele está acontecendo exatamente aqui nesse momento. Olha aqui a produção do gás carbônico que nós produzimos. E a gente tem que lembrar também de colocar 2 gás carbônicos aqui. Por que 2? Porque são 2 ácidos pirúvicos que foram quebrados, então cada ácido pirúvico liberou um carbono, então nós temos 2 gás carbônicos, tá? Então, nós produzimos nessa etapa do ciclo de Krebs, que é o início aqui do ciclo, né? A gente ainda vai entrar no ciclo propriamente dito, mas essa aqui já é uma parte, já é uma etapa. Então, nós produzimos 2-acetil com 2 carbonos cada, os carbonos que restaram, né, que não foram utilizados na formação do acetil, foram transformados em gás carbônico. Muito bem, tá? E aí agora acontece o quê? Agora esses 2 acetils que nós temos aqui, vamos continuar o processo com eles 2 aqui. Esses 2 acetils, eles vão ser associados agora a uma molécula que nós vamos denominar coenzima A, tá? Então nós vamos trabalhar agora com a coenzima A, que é uma molécula muito importante aqui que nós vamos entender a função dela no processo. Então, esses acetils vão se associar a uma molécula chamada coenzima A. Vamos colocar ela aqui, né? A coenzima A. Coenzima A. Muito bem. Então, esses 2 acetils, agora eles passam a ser 2-acetil coenzima A. Tá? Então tá aqui, ó, 2-acetil coenzima A, porque agora ele está preso a essa molécula de enzima, né, uma coenzima que vai fazer o transporte desse acetil para dentro da mitocôndria. Olha que legal. Então essa coenzima ela vai ser a responsável por levar esse acetil aí para dentro da mitocôndria no ciclo de Krebs, para que ocorra o ciclo de Krebs. Muito bem. Dessa quebra do acetil nos piruvatos aqui, a gente teve formação, né, do acetil coenzima A, nós temos a formação de mais 2 moléculas importantes aqui de NADH2. Isso. Nós vamos ter então a formação de 2 NADH2, tudo por 2, tá, galera? Tudo que você está vendo aqui é vezes 2 devido à quebra da glicose. Então você tinha 2 NAD, juntou com o hidrogênio, formou o NADH2 aqui, ó, tá? Então nós temos mais um saldo. Então a gente tinha lá no começo do processo, vamos dar uma olhada aqui, a gente tinha 2 NADHs formados aqui na glicólise, olha aqui os 2 NADHs, 2 ATPs e agora a gente está formando mais 2 NADHs aqui. E aí então a gente tem um transportador do acetil para dentro do ciclo de Krebs. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai transportar esse acetil, nós vamos pegar esse acetil, né, com a coenzima A e nós vamos transportá-lo para dentro de uma outra etapa que nós vamos denominar ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele sempre começa com um elemento, tá, chamado ácido oxalacético. Então
Então vamos colocar o nome dele aqui, ó. O ácido oxalacético. Isso, ou oxalacetato, né? Então é o ácido oxalacético. Esse ácido, ele é um composto, vamos fazer o saldo dos carbonos aqui, ele é um composto de 4 carbonos, olha que legal. Então ele tem 4 carbonos, aqui está a molécula, vamos fazer o desenho da molécula para ficar claro aqui pra gente, ó, ele tem 4 carbonos. Então, se você tem um composto de 4 carbonos, o acetil que nós tínhamos era um composto de quanto? De 2 carbonos. Vamos voltar nele aqui, ó, o acetil ali com 2 carbonos. E agora esse acetil está chegando aqui dentro da mitocôndria, né? Mais precisamente na matriz mitocondrial, e ele vai se encontrar aqui com o ácido oxalacético, né? Quando ele se encontra com o ácido oxalacético, ele vai formar um composto chamado ácido cítrico. Olha que legal. O ácido cítrico, ele vai ser a fusão aqui do ácido oxalacético mais aqueles 2 carbonos que nós tínhamos no acetil, olha lá os acetilos com 2 carbonos. Aqui nós temos o ácido oxalacético. Então, nós vamos ter um composto aqui agora de 6 carbonos, o ácido cítrico. Olha que interessante. Então, o ácido cítrico é um composto de 6 átomos de carbono. Tá? Ó. 3, 4, 5, 6. Muito bem, a gente formou um composto chamado ácido cítrico. É só somar, galera. Ó, somou aqui o ácido oxalacético com o ácido cítrico, ou melhor, com o acetil, e formamos então o ácido cítrico, né? Ó, somou 4 do oxalacético com 2 do acetil, dá um total de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Muito bem. O ácido cítrico, então nós formamos 2 ácidos cítricos. Lembrando que tudo que a gente faz aqui, galera, tem que ser vezes 2. 2 ácido oxalacético, é como se o ciclo de Krebs ocorresse 2 vezes. Né? Então, os 2 ácidos cítricos foram formados aqui. Muito bem, o que vai acontecer agora? Esse ácido cítrico, por sua vez, né, ele vai sofrer uma quebra, novamente, tudo por ação de enzima. Lembra que eu falei no começo? Toda vez que você tem uma ação enzimática, você tem uma quebra. Então, esse ácido cítrico, ele vai ser quebrado pelo ácido, ele vai ser quebrado e vai ser transformado num outro ácido chamado cetoglutárico. Olha que legal. Ácido cetoglutárico. O ácido cetoglutárico, ele é um composto orgânico formado por 5 carbonos. Olha que legal. Ah, professor, estou entendendo. Então, você está dizendo que foi removido um carbono aqui do ácido cítrico. Sim, muito bem. Esse carbono foi removido, tá? Então, ficou um composto, o ácido cetoglutárico, contendo apenas 5 carbonos. Vamos até fazer ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Ah, professor, mas o que aconteceu com aquele carbono que foi perdido? A mesma coisa que acontece com todos, né? Então, nós temos aqui a liberação de mais 2 gás carbônicos. Olha lá, CO2. Olha a gente produzindo CO2 na respiração. Olha que interessante. Então, esses carbonos que foram liberados do ácido cítrico para se tornar o cetoglutárico, eles foram utilizados na montagem aí de mais 2 moléculas de gás carbônico que são eliminados pelas nossas células. Né? Nós estamos aqui no ácido cetoglutárico. O que vai acontecer? Esse ácido cetoglutárico, por sua vez, ele vai sofrer uma nova quebra. Olha que interessante. Então, ele vai formar 2 moléculas que nós vamos chamar de ácido succínico. Então, nós vamos formar aqui 2 ácidos succínico. Tá? Então, o que é o ácido succínico? Ele é um composto onde nós tivemos a quebra de mais um carbono. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o que aconteceu aqui em relação ao cetoglutárico? Tinha 5 carbonos, o ácido succínico, ele possui 4 carbonos. Né? Então, um desses carbonos que estavam presentes aqui no ácido succínico é liberado para a formação, ou melhor, do ácido cetoglutárico é liberado para a formação do ácido succínico. Então, nós temos aqui mais uma vez a formação de mais 2 gás carbônicos. Olha que legal. O gás carbônico vai sendo produzido aí ao longo do processo. Então, só aqui a gente já produziu 4 moléculas de gás carbônico, né? Mais as 2 moléculas que foram produzidas lá na glicólise. Muito bem.
lá no início do ciclo de Krebs, perdão. Então, o ácido succínico está aqui. Né? Dessa quebra do ácido cetoglutárico para o ácido succínico, desta quebra, deixa eu só puxar esse aqui, para ver se eu consigo mudar ele de lugar aqui para a gente trabalhar. Aí, muito bem. Então, dessa quebra do ácido cetoglutárico para o ácido succínico, nós tivemos a liberação aqui de mais 2. Quem que saiu aqui nessa produção? 2 NADH. 2 NADH. 2, olha que legal, do cetoglutárico para o succínico. Se a gente for olhar aqui em cima também, houve uma liberação. Qual foi a liberação que houve aqui? 2 NADH também. 2 NADH, 2. Então vejam, da quebra do ácido cítrico para o cetoglutárico a gente gerou 2 NADH2, da quebra do ácido cetoglutárico para o ácido succínico mais 2 NADH2, certo? E agora a gente formou o ácido succínico. Muito bem. Esse ácido succínico, por sua vez, ele também vai passar por um período de quebra, né? Ele vai passar por uma transformação também. E ele vai, então, formar um composto aí chamado 2 ácidos mólicos. Então, nós temos aqui o ácido mólico. O ácido mólico é um composto que também vai apresentar, olha que interessante essa parte, tá? O ácido mólico é um composto que também apresenta 4 carbonos. Ele também possui 4 moléculas de carbono, 4 átomos de carbono aqui. Tá? Então, peraí, professor, se aqui o ácido succínico tinha 4 e o ácido mólico tinha 4, o que houve? Não houve uma perda, não houve uma quebra? Sim, houve uma quebra. Só que nessa quebra nós tivemos uma desidrogenase. Aqui desta quebra nós liberamos hidrogênios, tá? Então não houve quebra de carbono. A energia que foi extraída não estava na ligação dos carbonos e sim na ligação de hidrogênios. Então a diferença do ácido succínico para o mólico não está na quantidade de carbonos e sim na quantidade de hidrogênios que foram quebrados. Tudo bem? Então ele continua sendo um composto de 4 carbonos, porém agora com uma quantidade de hidrogênios diferentes. Muito bem. Nós temos aqui também uma quebra, né, e uma liberação de mais 2 elementos aqui, só que agora nós não temos mais a formação do NAD, nós vamos ter um elemento aqui chamado FAD, tá? Que é a flavoadenina de hidrogênio, é o FADH2. Muito bem, então o FAD está aqui. Então nós produzimos 2 FADs, que ele é o primo do NAD, digamos assim, tá? Lembrando que nesse período aqui, eu ainda não coloquei aqui, ó, durante a quebra desse gás carbônico e a formação desse NAD aqui, nós tivemos a formação aqui também, vou até mudar de posição aqui esse CO2 aqui, tá? Vou colocar ele aqui mais para cima, né? Então aqui nós tivemos a liberação de mais 2 moléculas de ATP. Então aqui, olha que interessante. Nós tivemos a produção de mais 2 ATP aqui do cetoglutárico para o succínico. Então notem, nós já temos 2 ATPs aqui, tá? E lá no comecinho do processo, lá na glicólise, a gente tinha a formação de outros 2 ATPs, né? Vamos voltar lá para ver, olha aí aqui, ó. 2 ATPs já haviam sido produzidos aqui na glicólise. Aí nós tivemos toda a etapa inicial do ciclo de Krebs, estamos aqui no ciclo de Krebs e agora nós temos a formação de mais 2 ATPs, totalizando aí 4 ATPs até agora, tá? 4 ATPs, sem contar os NADs e os FADs que já foram produzidos. Muito bem. Chegamos aqui então no nosso ácido mólico. Esse ácido mólico vai sofrer mais uma quebra. Agora é a última, tá, galera? Ó, e aí, pronto, esse ácido mólico ele volta a ser o ácido oxalacético. Professor, mas de novo, não teve troca de carbono, não teve quebra? Não, ó, ele era um ácido mólico com 4 carbonos, formou o ácido oxalacético também com 4 carbonos, não houve quebra de carbonos, porém, houve a perda de hidrogênios, né? Então, ele houve desidrogenases, ele perdeu apenas hidrogênios do ácido mólico para o oxalacético. Lembrando que eles continuam com o mesmo número de carbonos. Ó, o succínico, o mólico e o oxalacético são 3 elementos que contêm 4 carbonos aí em cada, tá? Então eles continuam possuindo 4 carbonos. E dessa última quebra que nós temos aqui do mólico para o ácido oxalacético,
nós temos aqui a liberação de mais 2 NADs. Olha que legal. Então aqui a gente já tem a produção também de mais 2 NADH2. Então, a gente tem um total aí de NADs, né? A gente pode até fazer uma somatória desses NADs aqui. Vamos contar? Aqui no começo do processo, na glicólise, a gente produziu quantos NADs? Nós produzimos 2 NADs. Vamos fazer aqui uma marca nele, ó. 2 NADs. Certo? Muito bem. 2 NADs. Aí depois houve aqui a quebra do acetil, do piruvato em acetil. E nós tivemos a formação de mais 2 NADs, totalizando 4 NADs. Isso é importante a gente calcular esses NADs aqui, porque eles vão todos ser utilizados agora na próxima etapa, que é a cadeia respiratória. Então, 4. E agora nós temos mais 2, 6. Vamos continuar aqui para ver quantos a gente formou. Aqui embaixo nós temos mais 2, 8. Estão contando comigo aí? 8. E por último, nós temos aqui o FAD não conta, outro NAD aqui, mais 2 NAD, 10. Olha que legal. Então nós temos um total, ao final do processo, vamos até fazer uma anotação aqui, ó. O total, então vamos colocar o nosso saldo aqui, né? Vamos fazer aqui, ó, o saldo. Qual foi o nosso saldo? Então vamos anotar aqui. Nós temos, então, NAD H2, nós temos 10 moléculas, tá? 10 moléculas que nós contamos aqui. Vamos contar agora o FAD. O FAD, ele só apareceu, o FAD H2 aqui só apareceu uma vez, né? Que ele está aqui, ó. Então o FAD H2 só apareceram 2 mesmo. Então você vem aqui e coloca 2 FAD. E o outro, que é o mais importante, esse a gente não pode esquecer em hipótese alguma, que é o ATP. Né? O ATP a gente já viu aparecendo aqui algumas vezes também. Então vamos ver o que aconteceu aqui desde o início. Ó, o ATP, no começo do processo, nós vimos 2 ATPs, na verdade foram 4 produzidos, mas como a gente teve um gasto de 2, a gente ficou totalizando 2 ATPs. Na segunda parte aqui, ó, que é o início do ciclo de Krebs, não houve formação de ATP. E agora, aqui dentro do ciclo de Krebs, mais 2 ATPs, formando então um total de 4 ATPs. Muito bem. Então nós temos aqui 4 ATPs. O que vai acontecer agora? Nós vamos usar esses NADs, esses FADs, e nós vamos convertê-los em ATP. Aonde? Num processo que nós vamos denominar cadeia respiratória. Tá? Então esse aqui foi o nosso ciclo de Krebs. Vamos até anotar aqui dentro. Ó. Esse aqui foi o ciclo de Krebs. Ou também conhecido em algumas literaturas como ciclo do ácido cítrico. Tá? Por que ele é chamado de ciclo do ácido cítrico? Porque o primeiro composto que dá início ao processo é chamado ácido cítrico. Olha ele aqui. Ó. Então ele também é chamado muitas vezes em algumas literaturas de ciclo do ácido cítrico ou simplesmente ciclo de Krebs, que é o nome do cara que desvendou esse ciclo aí, do químico que desvendou o ciclo de Krebs. Muito bem. Então, a gente já fez o nosso levantamento, o nosso saldo. Nós tivemos uma produção aqui de 10 NADH2, 2 FADH2 e 4 ATPs. Sendo que a gente falou lá no começo da aula que nós temos que produzir 38 moléculas de ATP. Olha aqui, ó. Nós temos que chegar a este número aqui, ó. Este aqui é o número sagrado do processo. 38 mols de ATP. Só que eu já tenho 4 ATP, então tá faltando pouco, né? Tá faltando 34 só. Né? Então vamos lá para a gente ver o que vai acontecer aqui no nosso processo chamado cadeia respiratória. Então esse último processo aqui que nós vamos falar é chamado a cadeia respiratória. Tá? Então, cadeia respiratória. O que vai acontecer aqui na nossa cadeia respiratória? Vamos entender aqui e analisar esse processo. Tá? Eu vou até ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Na cadeia respiratória, nós temos uma série de proteínas aqui. Então aqui nós temos um complexo, isso está acontecendo na crista mitocondrial, ó, bem na dobrinha interna da mitocôndria. Tá vendo aqui? O ciclo de Krebs aconteceu aqui dentro da matriz. O ciclo de Krebs aconteceu aqui na matriz. E agora, nessa dobrinha aqui, ó, nessas dobras da membrana interna da mitocôndria vai acontecer a cadeia respiratória. Muito bem. Nós temos um complexo de proteínas aqui nessa cadeia, né, que são aí as
cadeia transportadora de elétrons, nós vamos chamar isso. Então aqui a cadeia transportadora de elétrons, nós temos uma proteína, aqui temos outra, outra, outra e outra aqui no final. Então é uma sequência de proteínas, isso é uma membrana, ó. Notem que aqui para dentro, ó, do lado de dentro desta membrana, nós temos a matriz da mitocôndria, que é a parte interna. E para fora dessa membrana, essa parte externa, nós temos o espaço intermembranas, né, que é a parte entre a membrana externa e a membrana interna. É esse espacinho que está em marrom aqui no desenho da mitocôndria, tá? Então, a parte que nós vamos estudar agora, vou até voltar lá naquela imagem que a gente tinha lá no nosso começo, porque aquela imagem é bem legal para a gente ter uma noção interessante da mitocôndria. Olha que legal. Então, o que aconteceu aqui? Nessa parte azul aconteceu o ciclo de Krebs. Já aconteceu, já ocorreu aqui. E agora, nessa linha amarela aqui, ó, ela vai ser o local da cadeia respiratória, que é esse aqui, ó. Então esse aqui é o espaço intermembranas, que é esse espaço aqui para fora, e a parte de dentro é a matriz. Então, quando nós olhamos aquela membrana que nós estamos vendo aqui no processo, essa membrana ela está acontecendo aonde? Ela está bem aqui, ó, entre o espaço intermembranas e aqui a matriz mitocondrial. Tudo bem? Muito bem. Então aqui temos um processo que vai acontecer da seguinte maneira. Cada um dos NADs que nós produzimos ao todo 10 NADs, tá? Cada NAD vai passar por essas proteínas, ele vai encostar aqui, ó, pluc, encostou. E ele vai sofrer então uma quebra, né? Vai ser liberado os hidrogênios dele. Tá vendo que os hidrogênios são liberados e ele volta a ser NAD. Ele volta à sua forma aqui, ó, né? Contendo sem o hidrogênio, não tendo mais o hidrogênio. Aqui, ó, é a forma reduzida, que é o NADH2, e agora NAD apenas sem os hidrogênios. Então o que vai acontecer? Ele desprende os elétrons, ele foi desprendido os elétrons desses hidrogênios, e esses elétrons começam a saltar. Olha que interessante aqui o elétron, ó, saltando, ó. O elétron vai passando essa linhazinha vermelha aqui, ó, é o elétron. Então o elétron está indo embora, ó, vai passando de uma proteína na outra, de uma na outra, até que ele chega no final deste processo e ele vai encontrar com quem? Esse elétron vai encontrar o oxigênio da nossa respiração, certo? E ele vai unir esse oxigênio a hidrogênios, formando água. Olha que interessante. Então, o NADH, quando ele passa pela primeira proteína lá da membrana, da mitocôndria, ele libera, ele desprende os seus hidrogênios, e os elétrons desses hidrogênios vão passando, eles vão sendo empurrados de uma proteína para outra dessa cadeia. Lembrando que ela chama cadeia transportadora de elétrons, porque os elétrons estão sendo transportados de uma proteína para outra. Até que chegam ao final desta cadeia e encontram quem no final? O oxigênio. E aí eles então se juntam ao hidrogênio, esses oxigênios, com os elétrons, claro, o elétron é o elemento de junção, formando a água. Muito bem. Professor, só para isso o processo todo aconteceu para formar água? Não, não é bem assim. A ideia desses elétrons passarem pela cadeia transportadora é que os hidrogênios que estão em saturação aqui embaixo na matriz começam a atravessar essas proteínas e irem para fora da matriz. Olha que interessante. Os hidrogênios, então, cada elétron que passa permite que esses hidrogênios atravessem para fora da matriz. Então nós estamos tendo aqui uma saturação de hidrogênio. Vejam vocês aqui, hidrogênio, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então a gente está saturando de hidrogênios. Muito bem. Cada hidrogênio que vai estar indo aqui, eles estão indo com um propósito, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, cada NAD que passa aqui vai liberando vários hidrogênios. Ó, vários hidrogênios estão passando aqui para fora. E a água está sendo formada aqui no final do processo. O FAD, a mesma coisa acontece com o FAD. Olha que legal, o FADH2 passou aqui em contato com essa proteína, a segunda proteína aqui, ó, né? E ele então vai ser quebrado. Quando ele é quebrado, liberam-se os hidrogênios, ele passa de FADH2 para FAD e os hidrogênios são liberados aqui para fora da matriz mitocondrial. Muito bem. Os elétrons, a mesma coisa vai acontecer. Os elétrons eles vão sair saltando aqui de uma proteína para outra, até que no final do processo esses elétrons se tornem água. Muito bem. Então, nós tivemos a passagem aqui tanto do NAD quanto do FAD e a liberação de elétrons para a formação de água, e a liberação desses elétrons favoreceu o quê? A passagem dos prótons de hidrogênio. Vejam que os prótons de hidrogênios estão alocados agora na parte de fora da matriz mitocondrial.
né? Eles não estão mais na matriz. E isso vai ser muito importante para a gente agora. Por quê? Porque quando nós temos esses hidrogênios saturados, vejam que eles estão em saturação aqui. Cada hidrogênio desses em saturação, eles não podem, significa o quê? Que eles não devem estar aqui. Significa que eles estão saturados e o lugar está muito cheio. Pensem num ônibus cheio, tá? Então aquele ônibus está muito, muito, muito cheio. O que vai acontecer quando a porta daquele ônibus abrir? As pessoas saem dali de dentro, de tão cheio que ele está. Então imagina vocês que aqui é um ônibus cheio, cheio de hidrogênios, de prótons. E só tem um lugar para esses hidrogênios passarem, tá? Que a porta que eles vão passar é essa última proteína da nossa cadeia. Essa proteína ela é chamada de ATP sintase ou apenas ATPase. Então o que vai acontecer? Esses hidrogênios eles vão atravessar essa proteína, esses hidrogênios atravessam essa proteína, indo então para o interior da matriz. Olha que interessante, eles estão todos saturados aqui fora e agora eles passam por dentro da ATP sintase e conforme eles atravessam essa proteína e vêm aqui para o lado de dentro da matriz, eles fazem com que essa proteína gere uma energia. Veja bem, passou aqui, girou, dá uma girada e conforme ela gira, eles vão formando o quê? ATP. Olha que negócio fantástico. Então, cada hidrogênio que está passando aqui pela ATP sintase, quando eles passam por aqui, gera uma energia. Essa energia vai ser responsável por unir o ADP ao fósforo. Olha o terceiro fósforo aqui, ó, adenosina difosfato ligada a um terceiro fósforo. E esse terceiro fósforo é, então, o fósforo responsável pela formação do ATP. Então, nós temos aqui a formação de ATP. Olha que interessante. Então, o ATP, ele se formou aqui embaixo, né? Olha o ATP formado aqui, ó, pela junção do ADP mais o terceiro fosfato inorgânico. Então, cada hidrogênio que passa ali gera ATPs. Mas a gente tem um número para isso. Então, qual que é o número que nós temos aqui? A cada 10 NADs que passam por aqui, olha que interessante, a cada 10 NADs que passam por aqui, nós vamos formar aí 2 ATPs. Ou melhor, a cada 3 NADs que passam por aqui, nós vamos formar 2 ATPs. Tá? Então, vamos fazer um cálculo aí. Nós temos quantos ao todo até agora, né? Vamos voltar aqui para a gente ver o nosso saldo. Olha que legal aqui, ó, o nosso saldo que a gente deixou anotadinho aqui embaixo. Nós tínhamos 10 NADs. Se cada um desses 10 NADs vai formar 2 ATPs, vamos fazer o cálculo aqui juntos, ó. Cada um dos NADs vai formar, cada 10 NADs, cada NAD forma 2 ATPs. Se nós temos 10 NADs, nós vamos formar aqui 30 ATPs. Olha que legal. 30 ATPs. Com os 10 NADs. Por quê? Porque eles vão passar, vão liberar os hidrogênios, vão passar na ATP sintase e vão formar o ATP. Então, a cada 10 NADs, 30 ATPs. A cada 2 FADs, o FAD ele tem uma diferença, ele gera uma quantidade um pouco menor. Então, cada FAD desse aqui, cada FAD vai gerar 2 ATPs. Então, veja bem, se nós temos... gente, desculpa, eu falei besteira para vocês, é 3 ATPs, desculpa. 3 ATPs, por isso 30, né? Então, se nós temos 10 NADs, nós vamos gerar 30 ATPs, tá? Cada NAD gera 3 ATPs. Desculpa a errata instantânea, tá? Então, o FAD sim vai gerar 2 ATPs. Então, se nós temos 2 FADs, nós vamos gerar aqui um total de 4 ATP. Olha que interessante, 4 ATPs. E nós já temos 4 ATPs aqui, então mais 4 ATP. Quanto que dá o total aqui pra gente somando? Ó, 30 com 4, 34, mais 4, 38 adenosina trifosfato. Olha aí, chegamos ao final. Eu consegui, eu prometi lá no começo da aula que a gente ia chegar em 38 ATPs. Então, cada NAD que está passando aqui, ó, vamos voltar lá para a nossa cadeia respiratória. Cada NAD que está passando na cadeia respiratória, cada um dos NADs que está passando aqui, está produzindo 3 ATPs. Ó. Vamos lá? 3 ATPs. Então, cada NAD desse aqui que está passando por aqui, está produzindo 3 ATP. Se nós temos 10 NADs, dá 30 ATP. Cada FAD que está passando aqui está gerando 2 ATP. Então, se nós temos 2 FADs, nós temos um total de 4 ATP, mais 30, 34, e mais os 4 que nós já tínhamos formado. Portanto, totalizando aqui a formação de ATPs de 38
moléculas de ATP. Certo, galera? Então é isso. Nós temos o final do nosso processo, que é a nossa cadeia respiratória. A cadeia respiratória é a etapa responsável pela maior quantidade de ATPs do processo. Né? O ciclo de Krebs gera alguns, a glicólise também gera, mas a maior parte dos ATPs formados vão ser aqui na cadeia respiratória. Então, ao final do processo, a cada NAD e FAD que passam por aqui, a gente vai liberando hidrogênios, esses hidrogênios passam pela ATP sintase, gera uma energia que junta o ADP ao terceiro fosfato. Essa energia vai sendo aprisionada então na molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, totalizando ao final 38 moléculas de ATP. Então é isso, galera, essa foi a nossa aula de respiração celular. A gente viu aqui o que acontece ao longo do processo de respiração celular e quais são os elementos formados neste processo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.